Boa tarde, pessoal. Mais um Fundos a Fundos aqui com vocês. A nossa quarta-feira é de bater um papo e conhecer o gestor, conhecer uma casa nova e uma opção de investimento para você diversificar a sua carteira aqui com a gente, tá bom? Hoje a gente vai falar com a Integral Investimentos, a gente vai falar com o Marcos Iório e com a Rafaela Surassi. Aí eles vão apresentar a casa para a gente, vão apresentar os fundos da casa, e a Rafaela trouxe uma apresentação incrível para a gente aqui no Fundos a Fundos hoje, tá? Antes de chamar para eles se apresentarem para a gente, Lê, roda a vinheta. Rafaela, Marcos, mais uma vez, boa tarde. Queria primeiramente agradecer vocês em nome da CM Capital pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de trazer o conteúdo de vocês para a gente. Boa tarde, Ariane. Desculpa, Rafa. Boa tarde. Imagina a gente que agradece aqui pela Integral, a oportunidade de falar um pouco da Integral, um pouco dos fundos que agora a gente está distribuindo através da CM Capital, né? Acho que vai ser bem legal. Obrigada. Bom, antes da gente começar nosso bate-papo aqui, eu quero que vocês se apresentem, né? Contem um pouquinho para a gente da história de vocês, né? Até a Integral, toda a trajetória. E Rafa, ladies first, né? Vou pedir para que você comece. Combinado, obrigada, Ari. Então, reforçando aí o Marquinhos, também o prazer é nosso, muito obrigada aí pelo convite. Sou a Rafaela Surassi, responsável aqui pela relação dos investidores da Integral Investimentos. Então, qualquer dúvida que vocês, os investidores, tiverem relacionado aos fundos de crédito que nós vamos apresentar hoje, vocês podem me ligar diretamente, tem o e-mail ali do meu contato. Então, me chamo Rafaela Surassi, tenho 11 anos de atuação aí no mercado. Atuei 4 anos na área de hotelaria, né, que eu sou formada em turismo. Depois eu resolvi migrar de área, fui fazer um intercâmbio de 1 ano na Austrália. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi entrar no mercado financeiro. Comecei trabalhando no Banco Bradesco, tirei as 3 certificações de investimentos, a CPA 10, a 20 e a CEA. Me apaixonei por essa área e participei de um processo seletivo, aí fui convidada para trabalhar na área de gestão de patrimônio. Depois o Banco Itaú me convidou para ser gerente do Personalité e depois eu passei para o time da assessoria de investimentos. Aí fiquei apaixonada por lives de investimentos, de gestores. Aí tive o grande sonho de me tornar uma RI de uma asset e hoje estou aqui muito feliz na Integral Investimentos. Demais, Rafa. Parabéns pelo seu currículo, viu? Obrigada. Marcos, quem é o Marcos? O Marcos está na Integral já há bem mais tempo do que a Rafa, né? A Rafa novinha de Integral, eu estou na Integral desde 2011, então fazendo 10 anos de Integral. Comecei no mercado em 2003, então comecei no banco ABN AMRO Real, trabalhava na controladoria do banco ABN. Fiquei lá até 2007, né? O banco acabou um pouquinho depois sendo vendido ali para o Santander. Mudei para o Banco Alfa de Investimentos em 2007, passei pela tesouraria, pela área de produtos, pela asset do Banco Alfa de Investimentos, me juntei à Integral em 2011, quando a Integral, enfim, Rafa vai contar um pouco da história da Integral daqui a pouco, mas quando a Integral começou a fazer gestão de fundos de crédito privado, né, que é o que a gente vai abordar aqui na live, eu mudei para a Integral, então, para começar essa área de gestão de fundos líquidos de crédito, de crédito privado, né? Então, estou na Integral desde 2011 e vamos falar aí um pouco da história da Integral e dos fundos para vocês. Show, Marcos. Obrigada. Bom, Rafa, você trouxe uma apresentação aqui para gente, né? Trouxe, então, pessoal, vou dar o palco todo para a Rafaela e para o Marcos para a gente conhecer a casa e conhecer os fundos. Muito obrigada. Vou subir aqui a apresentação. Estão enxergando? Sim, estamos. Perfeito. Então, a gente vai passar aqui brevemente pela apresentação institucional da Integral, depois a gente vai focar ali no processo de gestão, né, seleção aí dos ativos e dos fundos de crédito privado. A Integral Investimentos, a gente pertence à Integral Group, nós temos 22 anos de história. Essa história de sucesso, ela começou lá atrás, com o ex-banqueiro Antônio Herman, que tem mais de 45 anos de atuação no mercado, já foi presidente do Banco BMG
do Itamaraty, se juntou a outro grande profissional, que é o Carlos Fagundes. O Fagundes ele tem mais de 45 anos de atuação no mercado financeiro, também ocupou grandes cargos como a presidência da Itaú Leasing, foi CFO do Chase Manhattan, ele participou do grupo técnico responsável aí do Banco Central para fazer a regulamentação da securitização aqui no Brasil, e ele é bastante conhecido porque ele foi o primeiro profissional no Brasil a estruturar um FDIC. Então, com certeza, né, esse é o grande DNA da nossa casa. A gente sabe que é um instrumento aí bastante pertinente, porque é um instrumento de renda fixa, né, que paga um prêmio maior frente a outros ativos aí de renda fixa, e como poucos FDICs hoje sofrem a marcação a mercado, acaba contribuindo para reduzir aí a volatilidade da carteira. Mas esse assunto eu vou deixar para o Marquinhos abordar mais na frente. Então, a gente começou lá em 99, né, prestando consultoria em risco, finanças, tecnologias e serviços financeiros. Em 2006, nós inauguramos as gestoras de fundos de investimentos, começamos com os fundos fechados, FDICs. Aí, em 2011, com a entrada do Marcos Iorio, a gente começou a fazer a gestão discricionárias aqui dos fundos. Aí, lá em 2015, o terceiro sócio majoritário, que é o Vitor Bidetti, também foi diretor do Bank Boston, tem muito conhecimento na parte de fundos imobiliários, foi um dos fundadores da Brazilian Finance Real Estate, se juntou aqui ao Herman e ao Fagundes em 2015, e a gente inaugurou nossa quarta área de negócios, que é a Brei, que é a gestora de fundos imobiliários. Aí, somente aqui em 2019, que a gente resolveu disponibilizar aí os fundos para as plataformas, e é esses fundos que nós vamos abordar hoje. Então, trazendo alguns dados atualizados aí para vocês, né? Então, a Integral Group, nós temos 22 anos de história, juntando as 4 frentes de negócios, nós gerimos aproximadamente 13 bilhões de reais, temos 34 fundos sob gestão, entre fundos abertos e fundos fechados, nós já fizemos mais de 70 operações estruturadas, já prestamos mais de 50 consultoria em risco, tanto para banco quanto para instituição financeira, e nós já estruturamos aí mais de 40 FDICs. Aí hoje a Integral Investimentos, a gente gera aproximadamente 10 bilhões de reais, temos 10 bilhões sob gestão, a maior parte aqui está concentrada nos FDICs, e o que nós gostaríamos de fomentar aqui cada vez mais são as captações nos nossos fundos, os nossos fundos líquidos, né, os abertos aqui de crédito privado. Aí hoje a nossa asset, nós contamos com mais de 40 profissionais, o comitê executivo ele é composto pelos 3 sócios majoritários. Aqui a gente faz tanto originação, estruturação e distribuição de operações estruturadas, e temos as 2 gestoras de investimentos, a de crédito privado, que é que nós vamos focar hoje, e a Real Estate também, que é de fundos imobiliários. Aí falando aqui sobre a equipe de gestão, né, como o Marquinhos bem trouxe, o Marcos ele é o diretor de gestão, ele tem mais de 18 anos de atuação no mercado financeiro, trabalhou na controladoria do Banco Real, na tesouraria do Banco Alfa, e desde 2011, quando a gente inaugurou a gestão discricionária, ele gera aqui os nossos fundos desde então. Aí junto com ele tem um analista sênior, que é o Daniel Pizzi. O Daniel auxilia o Marcos aí na seleção e alocação dos ativos, que vai dentro dos portfólios dos fundos que nós vamos apresentar, e também conta aí com a expertise do Lucas Batista, que auxilia o Marcos aí mais nos nossos fundos fechados, que são os fundos exclusivos de fundações. Como nosso economista-chefe, a gente tem o Daniel Miraglia. O Daniel também é um economista bastante sênior, passou por grandes casas aí do mercado, como o caso né, do Banco Safra, do Itaú BBA, e saiu recentemente aí da Casar para se juntar ao time da Integral. Na parte de head de crédito, né, a gente tem a head, é a Maristela, que é outra profissional aí também bastante sênior, iniciou a carreira dela aí no Banco BBM, depois fez longa trajetória aí pelo Itaú BBA e completou aí 2 anos com a Integral Investimentos. Aí passando agora, né, como que a gente faz a seleção dos ativos e dos fundos, vou passar a palavra aí para o Marquinhos. Excelente, que baita estrutura, hein, Marcos? Sim, agora exato. Eu fico mais curiosa ainda para saber como está o portfólio da casa, né, pessoal? Quando a gente fala assim, a gente quer a apresentação dos fundos, depois a gente vai afunilando para ir para a posição desses fundos, né, Marcos? Não, legal. Vamos falar um pouco aqui do processo de investimento, né? Então, todo ativo que entra na nossa carteira, na carteira dos fundos da Integral, ele necessariamente tem que passar por esse processo. Então, ele passa por um comitê de crédito, então a área de crédito que a Rafa mostrou agora nos slides anteriores, fazem toda a análise qualitativa, quantitativa do ativo em questão, né? Eles a gente desenvolveu um rating interno, então todo ativo passa também por
um rating interno da Integral, além de ter o rating externo, né, das agências classificadoras de risco, eles passam por um rating interno também da Integral, e todos esses ativos são submetidos ao comitê de crédito, né? Do comitê de crédito participam os sócios participam ativamente. Então, o comitê executivo, né, que a Rafa falou, com o Vitor Bidetti, o Antônio Herman e o Carlos Fagundes, participam sempre do comitê de crédito, além, logicamente, da área de gestão, que é a proponente, né, quem propõe ali um limite para aquele ativo, a área de crédito, que é quem faz a análise, e a área de risco, que também aprova, enfim, tem que dar o voto também para aprovar ou recusar o ativo, né? O ativo sendo aprovado pelo comitê de crédito, a área de gestão passa a ter um limite ativo e vai definir ali com base em métricas de liquidez e de mercado quanto vai ser investido naquele ativo, né? Então, todos os investimentos que a gente faz necessariamente tem que passar por esse comitê de crédito e só são aprovados por unanimidade, né? Então, caso algum dos sócios tenha alguma restrição em relação àquele emissor, em relação à estrutura, em relação, enfim, a alguma característica daquele ativo, ele não é aprovado e a área de gestão, enfim, não pode fazer o investimento. Então, acho que é legal falar isso, né? A gente tem um comitê executivo muito experiente e que participa ali do dia a dia da gestão, né? Eles já tiveram uma vivência bancária muito longa, né? A Rafa falou aí mais de 40 anos, Herman, Fagundes, o Vitor também já com bastante experiência, então já grande parte das empresas que a gente submete ao comitê, eles já tiveram contato em algum momento da vida profissional deles, conhecem bastante essas empresas, então é muito legal ter a experiência deles no comitê de crédito. Excelente. Agora, né, entrando aqui nos nossos fundos de investimentos, né, que estão disponíveis aí para os clientes da Semi Capital, nós temos o primeiro fundo, que é o Integral FIP-CP. Esse é um fundo para investidor em geral. Como a grande expertise aqui da Integral Investimento é saber fazer alocação em operações estruturadas, por regulamentação, a gente pode alocar até 20%, e é bem próximo aí desse percentual que a equipe de gestão vai trabalhar. Nós fizemos também um fundo aí que se chama Integral Selection, que é exclusivo para investidores qualificados, onde a gente pode dobrar, né, a exposição em operações estruturadas. E esse ano nós fizemos um fundo novo aí de cogestão com a Nest, que é uma asset independente, que tem o Roberto Justus aí como sócio majoritário da asset, onde ele tem o propósito de alocar 100% em FDIC. O valor de entrada nos nossos fundos são bastante tranquilos, a partir de R$1.000. Aí, puxando aqui para o primeiro fundo, né, que é o Integral FIP-CP, para investidor em geral. Esse é um fundo que ele foi criado em abril de 2012. Ele começou lá no início, né, com o dinheiro dos sócios, families and friends, que era mais uma maneira aí dos sócios conseguirem, né, ter acesso, entrar nas operações estruturadas da Integral. Aí, aqui em 2019, a gente entendeu que o mercado de crédito ele ficou mais maduro, a gente resolveu abrir o fundo para a plataforma. Então, teve toda uma reformulação dentro do fundo, a gente começou a adaptar, né, fizemos adaptações na regulamentação, implementamos as políticas de diversificação dentro do fundo, e a partir de janeiro de 2019, a gente começou a abrir para as plataformas. Aí aqui, né, esse fundo ele tem o objetivo de entregar o CDI mais 1,5% ao ano, então com o cenário de juros, né, de perspectiva de alta, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, acaba sendo uma estratégia bastante pertinente. Lá em 2019, a gente conseguiu, né, até exceder a nossa expectativa, a gente entregou o CDI mais 1,73. O ano passado, né, que o mercado de crédito, né, ele sofreu como um todo, a gente conseguiu ainda fechar o ano positivo, entregando o CDI mais 0,54, e esse ano, até o mês de outubro, a gente estava conseguindo entregar o CDI mais 2,71. A cotização do nosso fundo é de D30, porque a gente não compartilha muito da ideia, né, que um fundo de crédito consiga CD0, CD1, para não acontecer justamente, né, o que aconteceu ano passado, os gestores tendo que se desfazer aí de operações muito boas a um preço muito inferior. Então, a gente pede uma cotização aí de D30 até para conseguir, né, trazer uma melhor rentabilidade, tanto para o investidor que sai, quanto que vai ficar ali dentro, e a gente preza muito para trazer uma rentabilidade muito boa, com uma volatilidade aí bem baixa. A nossa volatilidade nos últimos 12 meses foi de apenas 0,31, a gente está com um retorno acumulado aí de 150% do CDI,
o fundo de 116 meses de performance, 113 trouxe rentabilidade positiva, então por isso que a gente consegue trazer, né, a gente preza bastante por trazer retornos consistentes com a menor volatilidade possível. Aí, Marquinhos, se quiser adentrar aí na carteira do fundo. Falando um pouco da política de investimento, né, a gente tenta manter uma carteira bem diversificada, então olhando para todos os setores, olhando para diversos emissores, né, geralmente a carteira vai ter ali no mínimo 70, 80 ativos, né, entre debêntures, letras financeiras, FDICs, CRIs, CRAs, enfim, qualquer ativo de crédito. Em geral, a gente mantém uma parcela próxima a 20% em caixa, né? Ele é um fundo, apesar de ter um prazo de resgate de mais 30, a gente sabe que não é um prazo muito longo, então a gente gosta de manter um caixa perto de 20%. Atualmente está até um pouco abaixo disso, a gente está em torno de 15%. Em geral, a gente vai ter uma carteira concentrada cerca de 60% em debêntures e letras financeiras, e por volta de 20% em ativos de crédito estruturado, né? A Rafa falou, enfim, é o DNA da Integral, crédito estruturado, né? A gente nasceu fazendo FDIC, a gente gosta, a gente acha que existe uma relação risco-retorno muito interessante quando a gente olha para a FDIC, então a gente mantém em torno de 20% ali da parcela alocada em crédito estruturado, seja via FDIC, via CRI, via CRA ou alguma debênture estruturada. A gente vê ali que a carteira é bem concentrada em ativos high grade, né? Então, emissores ali com ratings AAA, AA, alguma coisa com ratings um pouco inferiores, né? E a gente tem que ter, no mínimo, um rating BBB para o ativo entrar dentro da carteira, né? E ali tem também, enfim, a diversificação setorial, né? A gente gosta de olhar para todos os setores, em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas, enfim, a gente não tem nenhuma restrição quanto aos setores, a gente olha aqueles ativos que, de fato, tenham uma boa qualidade de risco de crédito e entreguem um retorno interessante. Bom, além do Integral Crédito Privado, né, a gente também tem disponível um fundo para investidor qualificado, que é o Integral Selection Crédito, fundo de investimento em renda fixa crédito privado. Ele seria uma gradação acima do Integral Crédito Privado, né? Então ele pode ter até 40% em ativos estruturados, né? Então ele pode alocar mais em FDICs, CRIs, CRAs, por conta da regulamentação, né? A 555 permite que o investidor qualificado aloque um pouco mais nesse tipo de transação. Então, a gente aqui oferece um produto com um prazo de resgate um pouco mais longo, né, D90, e que vai alocar um pouco mais nesses ativos que são mais ilíquidos, né? Por conta disso, ele tem um objetivo de entregar uma rentabilidade um pouco mais alta. O objetivo de retorno dele é CDI mais 2,5. Ele é um fundo que começou no ano passado, começou no meio da crise, justamente quando o mercado estava com aquelas oportunidades muito interessantes, né, os spreads muito altos para devedores que a gente achava que tinham um risco de crédito muito baixos, né, aqueles devedores, enfim, super conhecidos, empresas super capitalizadas, super líquidas, pouco alavancadas e pagando spreads ali em torno do CDI mais 4, CDI mais 5. Então a gente começou o fundo nesse cenário, um fundo que até hoje entregou um retorno bem interessante, CDI mais 3,25, e agora, na medida em que o mercado se normalizou, né, ao longo do ano passado até o meio desse ano, a gente começou a olhar um pouco mais para essas operações estruturadas, né? Então, a carteira vai ter basicamente ali 40% em FDICs, CRIs, CRAs ou debêntures estruturadas, vai ter uma parcela alocada em ativos de crédito mais líquidos, né? Então, as debêntures tradicionais e as letras financeiras, até 40%, 50% nesses ativos, e em torno de 10% em caixa, 5% a 10% em caixa, até porque é um fundo mais longo, a gente consegue carregar um caixa um pouco mais reduzido, né? Então, enfim, mas quando a gente olha para o perfil de risco de crédito da carteira, ela é bastante parecida com a do Integral Crédito Privado, né? A gente vê ali vários nomes conhecidos quando a gente olha para debêntures, né? Aqueles devedores tradicionais, mesma coisa quando a gente fala para a letra financeira, e a gente tem uma parcela ali de ativos estruturados, que são operações que nem sempre vão ter ali nomes muito conhecidos, mas são operações onde a gente consegue agregar garantias, né? Geralmente a gente tem uma subordinação bem alta, enfim, são riscos pulverizados, então a gente consegue entregar ali um retorno interessante com um risco reduzido. Perfeito, Marcos. Eu tenho algumas perguntinhas. Não, legal. Vamos lá.
Eu tenho algumas curiosidades, como economista, né? Porque a gente fica ali o tempo todo olhando para cenário macro, indicadores, e quando fala de crédito, né? E cria-se muito a dúvida de como fica esse mercado com essa taxa de juros mais alta, essa inflação mais alta. E aí eu tenho duas curiosidades, né? Como fica isso para o emissor e como fica isso para o investidor? Certo, certo. Bom, a gente de fato está vendo um mercado com uma visibilidade muito baixa, né? Seja por causa de motivos externos, né? A gente tem os bancos centrais retirando estímulos, enfim, economia chinesa crescendo menos, a gente inflação em alta no mundo inteiro, e aqui internamente, enfim, a gente está cheio de problemas, como a gente tem acompanhado, né? Problemas políticos, fiscais, inflação também muito alta. Isso faz com que a gente tenha uma taxa de juros bastante elevada. Isso acaba, de uma forma, trazendo dinheiro para fundos de crédito privado, né? Então, os fundos estão com captação bem relevante, bem forte, recuperando aquilo que eles perderam ao longo do ano passado. E essa demanda forte por fundos de crédito privado faz com que os fundos tenham demanda elevada por ativos de crédito privado. Então, a gente está vendo o mercado de capitais muito aquecido, né? O mercado de dívida muito aquecido, debêntures batendo recorde, FDIC também, CRI também. Isso é a parte positiva agora do mercado de crédito privado, né? Os investidores olhando mais para esse tipo de ativo e mais dinheiro na mesa, os emissores emitindo mais dívida. Mas a gente sabe que, enfim, juros altos não são positivos para as empresas, né? As empresas vão acabar comprometendo parte do resultado delas para pagar ali, enfim, juros mais altos, né, das dívidas que elas têm. Então a gente entende que é um cenário positivo para o investidor, positivo para a gente aqui, alocador, para as empresas não tão positivo, né? Positivo porque tem muito dinheiro, mas não tão positivo porque elas estão pagando juros mais altos. Então, nesse contexto todo, o que a gente tem adotado para esse cenário é ter uma seletividade mais alta, né? A gente tem olhado muito mais para aquelas empresas mais óbvias, né? Empresas que são pouco alavancadas, empresas que são mais líquidas. Então, a gente, enfim, inevitavelmente começa a olhar para empresas que tenham uma qualidade de crédito maior do que outras empresas. Isso pode ser um efeito negativo para o mercado, né? A gente vai olhar aquelas empresas AAA, AA com facilidade para emitir novas dívidas no mercado, mas aquela empresa que de fato necessita dinheiro ali para o dia a dia dela, para capital de giro, vai ter dificuldade para captar no mercado, porque o mercado vai estar mais restritivo, né? Vai olhar para aquele crédito mais óbvio, né? Então a gente acha que esse é um problema que a gente deve ter, enfim, a partir do ano que vem. Já começamos a ver agora, né? A gente vê algumas emissões não sendo tão facilmente distribuídas como outras, e a gente deve ver isso acontecer no ano que vem. Então, enfim, a gente vai manter o que a gente sempre fez, que é ter seletividade. Talvez a gente tenha que subir um pouco a régua, né? Olhar para aqueles créditos que sejam um pouco mais óbvios e deixar de lado aqueles créditos que vão ter mais dificuldade para sobreviver num contexto muito mais complicado que a gente vai ter no ano que vem. E, em paralelo a isso, também olhar para operações estruturadas, justamente pelo que eu falei um pouquinho antes, né? A gente consegue agregar garantias, né? A gente, enfim, consegue ter ativos ali mais seguros e que vão entregar um retorno interessante, né? Então, acho que essa é a nossa cabeça, né? Quando a gente olha aqui aquele crédito clean, né? Que é aquele crédito que não tem garantias, a gente tem olhado para empresas mais óbvias. E quando a gente olha para créditos estruturados, a gente tem olhado para operações com bastante garantia, que são aquelas operações que vão conseguir passar sem sustos pelo cenário que a gente vai ter no ano que vem. Perfeito, Marcos. Bom, esse tipo de posição a gente costuma olhar para longo prazo, né? Agora o nosso horizonte relevante, economicamente falando, é 2022, 2023, né? Toda a tomada de decisão que é feita economicamente agora é visando já esse período. Qual que é a expectativa da casa, né, para o ano que vem por aí? Né, existe alguma intenção de uma troca de um ativo dentro do fundo, uma estratégia diferente que vocês estão olhando dentro do mercado, né, que é o crédito privado? Eu acho que, enfim, eu acho que o principal ponto é essa falta de visibilidade que a gente vai ter, né? Mesmo quando a gente está olhando um horizonte não tão longo, né? A gente está olhando, pensando no final de 2022, a gente não sabe qual vai ser o governo, né? Qual política o governo vai implementar, qual vai ser a equipe econômica, acho que tudo está com uma visibilidade muito baixa, né? Então,
enfim, a gente não sabe nem o que esperar nos próximos meses desse governo atual, quanto mais do que vai acontecer ao longo do ano que vem. Enfim, diante desse contexto de baixa visibilidade, a gente espera que a inflação vá permanecer alta, né? Logicamente, todo esse movimento que o Banco Central está fazendo vai ter alguma influência sobre os preços. A gente vai ver os preços caindo, mas a gente ainda enxerga uma inflação relativamente alta para o ano que vem. A gente tem um cenário de IPCA perto de 5% para 2022, que já seria o teto da meta, né? Então, enfim, não era o que a gente esperava há um tempo atrás, mas acho que a gente, vendo os rumos da inflação agora, a gente espera uma inflação perto de 5%. A gente ainda não é tão pessimista quanto o mercado quando olha para a PIB, né? A gente fala em PIB em 1%, a gente já vê parte do mercado falando em PIB abaixo disso, né? A gente sabe que no ano eleitoral ali o governo pode privilegiar algumas atitudes para manter um crescimento um pouco mais alto. Então, por conta disso, a gente tem uma previsão de crescimento um pouco mais alto, mas com viés de baixa já, né? A gente acha que, enfim, 1% ali é teto para o ano que vem. E Selic, a gente está com o Selic para o ano que vem em 11%, né? Também ali com viés de alta, esperar como é que vão ser os próximos, enfim, a próxima reunião, que muito provavelmente vem em 1,5%, mas também como é que vão ser os próximos índices de preços que vão vir, né? O IGPM e o IPCA principalmente. Então, por enquanto, esse é o nosso cenário e a nossa, enfim, como a gente vai montar a carteira diante desse cenário vai muito em linha com o que eu falei, né? A gente está sendo mais seletivo, né? Então, vamos privilegiar ter um pouco mais de caixa, vamos privilegiar ter aqueles nomes óbvios na carteira e vamos privilegiar operações com garantia. Excelente. Marcos, qual o conselho que você gostaria de dar para o investidor, né, que está chegando agora no fundo, que já está posicionado no fundo da casa, né? O que esperar de vocês, a Rafa também, deixar uma mensagem para o nosso investidor que já está pensando na alocação para 2022, ainda não tem o fundo, vai colocar o fundo na carteira, né? Já tem o fundo e está pensando em aumentar ali, porque o fundo de vocês é muito interessante em relação à volatilidade da carteira do investidor, isso ajuda muito, um fundo com uma liquidez menor, né? Isso também ajuda a dar uma estabilizada na carteira. A gente gosta muito de apresentar crédito privado, não só pela oportunidade de participar de um mercado diferente, né? Tá ali no crédito, nas empresas, de uma forma diferente do que ele já está acostumado em outras posições, mas também de ter essa volatilidade menor que o produto apresenta para a gente, né? Eu acho que por conta de todo esse cenário que a gente está vendo, né, para o ano que vem, acho que todo mundo está vendo um cenário muito mais volátil, né? A gente vê como a bolsa está sofrendo, né? Hoje parecia que a gente ia ter um dia positivo e vem uma mensagem lá de fora e já, enfim, já inverte tudo e o dia está super negativo. A gente acha que essa volatilidade, por conta de cenário externo e de cenário interno, vai se manter, né? Então, por conta disso, a gente acha que é um produto que faz total sentido, né? Como eu falei, crédito privado nesse cenário de CDI mais alto, num patamar onde a gente consegue ter ainda, né, alguma visibilidade, a gente acha que é positivo. Então, a gente entende que faz parte, né, é legal ter uma participação em crédito privado no portfólio. Mas, lógico, acho que a dica que a gente dá, né, enfim, manter a calma, né, a gente sabe que é difícil manter a calma num cenário como a gente vai ter uma alocação, enfim, diversificada, né, nas diversas classes de ativos. Então, a gente acha que o crédito é interessante, mas a gente ainda vê com bons olhos a renda variável, porque a gente acha que muita coisa ficou muito barata e o mundo não vai acabar, e a gente continua tendo boas oportunidades nesse sentido. A gente vê o mercado imobiliário muito com preços muito atrativos, né? A gente viu a queda nas cotas dos fundos imobiliários muito forte durante a pandemia, e isso não voltou em nenhum momento. Então, até hoje os fundos estão com preços muito baratos, e a gente já está vendo ali, enfim, vacinação andou muito, mobilidade já voltou e os shoppings estão cheios. Enfim, a gente provavelmente não vai ter uma atividade tão forte quanto a gente estava imaginando para o ano que vem, mas a gente ainda acredita em um cenário positivo para os fundos imobiliários. Então, a gente, enfim, acho que a dica é essa, né? Para o investidor ele diversificar. Logicamente, a gente entende que para esse cenário o crédito privado é muito interessante porque vai tirar a volatilidade da carteira.
e, logicamente, olhar para gestores especializados, né? Gestores que, enfim, tenham uma equipe experiente, né? Acho que a gente mostrou ali que a gente tem um comitê muito experiente, a gente tem uma área de crédito que viveu o mundo de banco muito tempo e, enfim, conhece muito bem todos esses emissores. Então, a gente acha que tem que conhecer muito bem ali os gestores, o processo, né, conhecer a estrutura das casas para fazer uma posição relevante no mercado de crédito privado, né? Então, enfim, acho que essa é a minha mensagem. Não sei se a Rafa tem algum ponto para agregar também. Não, adorei sua resposta, Marquinhos. Compartilho 100% aí da sua opinião. Maravilha, eu agradeço que vocês disseram tudo, né? O Marcos agora finalizou com tudo que a gente tem vontade de falar para o investidor, né? Por isso que a gente nunca traz por acaso uma casa aqui, os nossos investidores já estão que acompanham o Fundos a Fundos, já está acostumado que se a gente está trazendo alguma coisa é porque de fato faz sentido para o momento, né? Então foi muito importante falar com vocês, entender um pouquinho a visão de uma casa especializada nesse produto, né? Para falar para a gente com os olhos de quem realmente vive esse setor, né, para mostrar para a gente de que forma esse setor ele está andando, para onde está encaminhando, né, toda a alocação de vocês, todo o resultado que o fundo está trazendo e que está surpreendendo a gente, está deixando a gente muito feliz aqui na carteira. Então, só tenho a agradecer vocês mais uma vez, né, pela participação, pela disposição de vocês aqui. O nosso tempo é muito curtinho, eu falo que Fundos a Fundos tinha que ser uma sequência de aulas, assim, porque a gente não consegue fazer um vídeo muito longo, a gente queria ficar com vocês aqui perguntando sobre tudo, sobre detalhes, né, de ativos e tudo mais. Mas foi excelente, muito esclarecedor, a gente adorou a apresentação, viu? E você que está em casa, curta, comenta, compartilha esse vídeo, tá? Com o outro investidor também que está junto com você. Ficou com alguma dúvida, quer saber algum detalhe que a gente não abordou aqui? Deixa nos comentários que a gente responde para vocês. E eu trago de novo a Rafaela e o Marcos aqui para conversar com a gente de tempos em tempos e entender, né, de tudo que a gente falou agora, como que foi o resultado na próxima conversa. Tá bom? Rafa, Marcos, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. A gente adorou ter vocês aqui. Legal. Nós que Obrigado, adoramos. Obrigada aí pelo convite, realmente foi muito especial e sempre que precisarem da gente, a gente está aqui à disposição. Obrigada. É isso, Obrigada, Marcos. Precisando, só mandar e-mail, ligar que a gente está super à disposição. Legal, maravilha. Pessoal, um beijo e até o